Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e hoje nós temos um tema um pouco complexo, talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo. Eu estou trazendo para vocês alguns textos. Na verdade, eu gostaria de explicar um conceito que ele está ligado com a filosofia perene, com a pedagogia perene e tem profunda relação com a restauração da educação e da alta cultura no Brasil e no mundo. Creio que esse vídeo seja resposta, não teria pretensão de dizer definitiva, mas primeiramente elucidativa, eu acho. Alguns conceitos se perderam e temos que trazê-los. Isso pela filosofia. Então, por exemplo, o que é a felicidade? Uma pergunta tão simples, mas que a resposta pode ser complexa. E como se liga a felicidade do homem com a educação? Então, vendo sobre esta ótica, fica mais fácil a gente definir qual que é a finalidade da educação. Peraí, se a finalidade do homem é ser feliz, portanto a educação necessariamente deve levar o homem à felicidade. Então, felicidade enquanto fim é propriamente também o fim da educação, o fim último da educação. Porque o fim último do homem está ligado com o fim da educação. Porque a educação é o que faz transformar esse homem em algo. Portanto, a finalidade de ser humano é a mesma, tem que ser a mesma finalidade da educação. Por isso que alguns dizem que a educação humaniza. A educação leva o sujeito a essa figura ideal de homem, a essa finalidade. E por que eu estou explicando isso? Bom, quando eu fui defender o TCC na faculdade, eu escolhi justamente esse tema. Então, a pedagogia perene. Eu vou transformar isso aqui num livro, prometo para vocês, será publicado, não digo em breve, mas num futuro próximo. Mas aqui dentro eu já coloquei alguns conceitos junto, esse sim vai sair daqui a pouquinho com o meu livro, esse aqui é o protótipo, Nos Subterrâneos da Mente, a filosofia por trás dos enigmas. Então o conceito que está na tese da minha graduação em filosofia e nesse livro aqui, que eu comecei a estudar esses temas com 15 anos, comecei a escrever de fato esse livro com 18, terminei com 23 anos. Dos 23 até a minha idade atual, os 26, eu testei de todas as formas possíveis o que está escrito aqui para ver se condizia com a realidade. Porque não adianta eu escrever uma coisa que não vai servir para nada, mera teoria voando. Então, eu fiz não para o livro, mas uma pesquisa para mim, perguntando para pessoas certos conceitos que estavam ali, experiência de vida, eu ouvi muita gente contando suas histórias, e eu vi que todas elas se encaixavam aqui dentro. Então isso aqui não é uma teoria, esse livro não é um modelo de teoria, não, é uma tentativa de, através da linguagem, representar a realidade, tentar aproximar-nos a certas realidades, tá certo? Então eu vou ler aqui um trecho tirado do TCC, um trecho tirado desse livro, que em breve estará disponível. Aliás, vai estar no site da Wisdom Guild, que é esse aqui que está na tela, sabedoriaclub.com/loja. Vai estar disponível lá em breve, se Deus quiser, até o final desse ano. Aí eu vou ler um trecho que está lá, um trecho que está aqui, e partir para uma explicação que eu não coloquei nem no texto e nem aqui. Na verdade, coloquei, mas não do modo como eu vou explicar agora, porque com a palavra a gente consegue falar muito mais, vocês já vão entender. Então, entrando no texto aqui, eu digo o seguinte, na tese aqui: a finalidade da educação, da pedagogia e da filosofia perene, a finalidade é preparar o sujeito para que ele seja livre de si mesmo, de suas paixões desordenadas, livre de sua ignorância, para portar a vida divina. Então, felicidade do homem é ser livre de si mesmo, de suas próprias paixões desordenadas, para estar apto para receber a vida divina. Vamos para a próxima frase.
o contato, isso aqui eu defendi TCC lá na faculdade, já começando a introduzir um pensamento diferente na faculdade. Me questionaram bastante, mas até que eles foram bem mente abertas para receber isso aqui, eu fiquei impressionado. O contato com a verdade torna clara e verdadeira as suas crenças. Então, o ser humano, já vou comentar, vou terminar a frase aqui. O bem molda a vontade e torna firme na verdade. Ora, isso é tornar a alma bela e pronta para se sobrenaturalizar, divinizar mediante a graça. A alma bela é aquela em que a crença do sujeito está fixada na verdade e a sua vontade fixada no bem. Esta é a proporção perfeita, ideal entre conhecer e fazer. Então é isso. Tornar-se livre de si mesmo é a finalidade da pedagogia perene. Isso está no TCC e agora eu vou ler um pequeno trecho, e aqui já dando um saborzinho para vocês do livro Nos Subterrâneos da Mente, a Filosofia por Detrás dos Enigmas. Eu coloco assim, né? Observando o ser humano segundo a organização de suas potências, de suas faculdades, daria para dizer, né? Percebe-se as 3 instâncias. Então, o ser humano possui 3 instâncias: fisiológicas, corpo; psicológicas, ânima; espiritual, espíritos, que são justamente a perspectiva ilemórfica do ser humano. O que eu estou querendo dizer aqui, e aí explicar ali, existem 3 níveis na alma humana, ou melhor, na pessoa humana. Todo ser humano, diz Aristóteles, é um ilemorfismo, é um composto de corpo e alma. O corpo é fisiologia, a alma ela tem 2 instâncias, digamos, 3 instâncias, mas mais propriamente para facilitar para vocês, porque a gente não vai se aprofundar nisso, 2 instâncias principais, o espírito e a ânima. A cognição, a psique, e o espírito, a parte espiritual do ser humano. Então, essa forma espiritual, portanto, essa cognição, essa psique espiritual, ela está atrelada a um corpo, a uma fisiologia. Então, é isso que está escrito aqui. E ali, complementando o que está ali, né? Aqui a gente diz, né? Observando o ser humano segundo a organização de suas potências ou faculdades. Ali nós reduzimos para ficar fácil em 3 faculdades: inteligência, vontade e sensibilidade. Então, a inteligência, a razão, a crença que você tem deve estar, essa é a finalidade do homem, fixar a sua inteligência na verdade, fixar o seu querer no próprio bem e fixar os seus gostos pessoais no belo. Já vamos entrar nisso, só vou terminar de ler aqui e partir para todos esses comentários. Ora, tal estrutura prova que existe... essa aqui é uma tese inédita que eu defendo no livro. Ora, tal estrutura prova que existe em nossa natureza a possibilidade de unir-se hipostaticamente a Deus. De tal modo, e se é assim que o Verbo, o Logos, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou. Portanto, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, se encarnou. Ou seja, existe uma união entre a divindade e a humanidade. Em nosso Senhor Jesus Cristo, há uma união perfeita entre a natureza humana e a divina. É a união hipostática absoluta do criado com o incriado. Neste sentido, as criaturas que se salvam, cumprem com a vontade de Deus, também participarão, quando forem ressuscitadas, desta união hipostática, porém de modo relativo. E eu já vou explicar o que isso tem a ver com a felicidade. Vai prestando atenção aí. Porém, de modo relativo, como se dá com Nossa Senhora e São José. Ambos estão de corpo e alma no céu, e por estarem com a natureza completa, não no estado de violência, que claro, quando o homem morre, ele está no estado de violência. A alma humana não foi feita para estar sem um corpo. Nós fomos feitos corpo e alma. E nós vamos para o céu de corpo e alma depois da ressurreição, ou para o inferno de corpo e alma. Muito diferente do budismo, por exemplo, que acredita que
a matéria é ruim, tem que aniquilar o corpo para a alma ficar livre. O cristianismo não é assim. Deus criou o corpo e a alma, e a matéria e a forma, a matéria e a alma são boas intrinsecamente. Portanto, o ser humano se salvará ou se condenará de corpo e alma. Não é só a alma que vai padecer e não é só a alma que vai fruir do gozo celeste. O corpo vai participar disso também. Essa é uma diferença interessante. Abrindo um pequeno parênteses aqui, né? Participarão já desta glória de por uma união relativa estarem unidos hipostaticamente a Deus. Os santos também estão, mas de modo imperfeito, porque apenas suas almas estão nesse gozo, por enquanto, né? Quando ressuscitarem, a ver se nesse modo pleno, como já está Nossa Senhora e São José, de corpo e alma no céu, né? A realidade expressa nesse termo união hipostática relativa se reserva ao ser humano completo, portanto, não somente ao seu corpo ou só à sua alma, né? Tem que ser as duas coisas. Quando os santos ressuscitarem, então estarão plenamente nesse gozo do convívio trinitário, que o céu, para o cristão, é esse convívio trinitário. Então vamos partir agora para as considerações. Eu li o trecho do livro, o trecho da tese, que futuramente se tornará um livro, que está faltando alguns capítulos que eu já estou trabalhando neles. Se Deus quiser, como eu disse, o livro vai sair até o final desse ano, ou início do ano que vem. Então, o que eu quero dizer aqui? Qual que é a finalidade do homem? O catecismo nos ensina: conhecer, amar, servir a Deus e ir para o céu. Mas quem não acredita no catecismo vai buscar uma ideia racional, digamos assim, do que seria a felicidade. Então a felicidade é a excelência humana. A felicidade é tornar-se o melhor daquilo que você pode se tornar, vamos colocar assim. Então, o que é o melhor daquilo que a natureza pode se tornar? É o que nós dissemos ali. É quando a sua crença, a sua ideia a respeito das coisas se aproxima ao máximo daquilo que as coisas realmente são. Ou seja, a sua crença se fixa na verdade. O seu querer, o que você quer, se confunde com a ideia de bem. Então você nunca vai querer uma coisa ruim ou errada, sempre uma coisa boa e benéfica. Não só para você, mas para os outros. E por último, o belo é quando o seu gosto é belo. Então, imagine uma pessoa que a gente não conseguisse diferenciar a crença dele da verdade, o querer dele do próprio bem e o gosto dele da própria beleza. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. A união entre a natureza humana e a natureza divina dele, claro que aqui unida hipostaticamente, de modo absoluto, faz com que a crença humana dele seja exatamente a ideia que ele, enquanto verbo, teve e tem desde toda a eternidade. Portanto, o verbo de Deus é Deus, como ensina o catecismo. Então, o verbo de Deus é a verdade, é a própria verdade. Ou seja, em nosso Senhor Jesus Cristo, homem, Deus, a verdade enquanto Deus está unida hipostaticamente à inteligência dele enquanto homem. Então, a crença de Jesus Cristo é a própria verdade. Está unida as duas coisas. A ideia que Jesus Cristo tem enquanto homem é exatamente a verdade enquanto conhecimento divino. A mesma coisa se dá com a vontade dele. Ele tem duas vontades, a humana e a divina. Prova maior é aquela passagem do Horto das Oliveiras: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. Ali são as duas vontades de Nosso Senhor falando, a humana e a divina. Como homem ele sentia medo, mas como homem ele queria como um Deus queria, que é o próprio bem. E ali ele salvar a humanidade, morrer por amor, era o maior bem que ele poderia fazer para a humanidade, restaurar a nossa filiação divina. E ele assim o quis. A vontade humana dele, unida hipostaticamente à vontade divina, o quis. Ele quis morrer por amor a nós. Então, desse mesmo modo, a vontade desse homem está unida à vontade divina. É o próprio bem, a vontade dele. E a mesma coisa, o gosto dele. O gosto dele é a própria beleza, né? Então,
Quando diz a frase cristianos alter Christus, o cristão é um outro Cristo, essa é a finalidade da educação cristã. E deveria ser de todas as pedagogias. A pedagogia perene, a filosofia perene, tem como finalidade isso. Qual que é o modelo ideal de homem a ser alcançado? É o nosso Senhor Jesus Cristo, é a pessoa de nosso Senhor. Portanto, a nossa crença tem que ser unida, claro que relativamente, hipostaticamente, mas de modo relativo será. É isso que os santos buscam, que a ideia que eles têm das coisas seja a ideia que o próprio Deus tem das coisas. Porque Deus, ao ter ideia das coisas, aquelas coisas cria, sai do nada. Então, se a minha ideia se aproxima da ideia de Deus, a minha ideia se aproxima da realidade do objeto existente. E o mesmo se dá para o bem. Se eu quero aquilo que Deus quer, eu quero o bem em si mesmo. Eu quero aquilo que é bom. Minha vontade vai tender ao bom. É a mesma coisa o gosto. Então, esse é um termo que eu peguei da teologia, a união hipostática relativa, que a princípio se usaria apenas para Nossa Senhora, mas como através dela veio Cristo ao mundo, e através dela nós chegaremos a Cristo, esse termo eu peguei e joguei para a filosofia e expandi para todos os santos. Como Nossa Senhora, todos nós somos chamados a ter essa união hipostática relativa com Deus. Teremos isso de modo pleno no céu, mas já nessa terra, aqueles que buscam conseguem, isso são os santos. São aqueles que, buscando através do estudo, purificar sua crença para que ela se aproxime da verdade. Através da prática da virtude, purificar o seu coração para que a sua vontade sempre escolha o bem, seja aderente ao bem. E refinando, através do estudo e da prática, o seu gosto pessoal. E aí o gosto nosso se aproxima mais daquilo que é belo e se distancia daquilo que é feio. Então, isso resolve também essa teoria que... Teoria não, né? Se percebe que tem muita realidade nisso. Como eu disse, eu testei muito isso que eu escrevi nesse livro. Vocês percebem que o ponto de vista subjetivo e objetivo está resolvido agora. Então, peraí, eu tenho a crença de uma coisa, não, mas o outro também tem a crença dele, porque não existe, você não tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade, isso não existe. Você tem a sua crença e eu a minha crença, e a verdade é uma só para nós dois. A questão é, qual crença se aproxima mais da verdade? Tá vendo como mudou agora a questão? Eu tenho a minha vontade, as minhas escolhas, você tem a sua vontade e suas escolhas. Qual vontade, quais vontades e quais escolhas se aproximam daquilo que é bom? Né? Cada um pode fazer o juízo de si mesmo. Peraí, a ideia que eu tenho a respeito de determinado tema ou objeto se aproxima da verdade ou não? O meu querer, as coisas que eu escolho se aproximam daquilo que é bom ou não? O meu gosto tende ao belo, portanto tenho bom gosto, ou tende ao feio, portanto tenho mau gosto? E aí responde uma pergunta, né? Quem que pode opinar em matéria de gosto, em matéria de conhecimento, em matéria de querer? Aqueles que são mais santos, aqueles que são, numa linguagem ateia, vamos colocar assim, para quem não acredita nessa linguagem teológica, aqueles que são mais excelentes. Então, na sociedade, aquele que é mais excelente, ele tem mais peso na hora dele dar uma opinião, dele compartilhar a crença dele, porque a crença dele está mais próxima da verdade, do bem e do belo. Né? A crença, a vontade, a sensibilidade dele. E quem que é o excelente na sociedade? É o nobre. O nobre é aquele que é excelente. Eu não estou aqui com o livro da nobreza, do professor Plínio Corrêa de Oliveira, mas ele dá a definição de nobreza a isso. Nobre é aquele que é excelente. Por isso que o nobre é culto, é inteligente, é estudioso, pratica a virtude, tem todas as virtudes, fortaleza, temperança, prudência, justiça, tem todas elas, fé, esperança e caridade. Então, é isso que a gente tem que buscar. E é o que eu defendo no final ali, não separei esse trecho, senão vai ficar muito longo, do TCC da faculdade. Qual que é o modelo ideal de homem? É o modelo do nobre cavaleiro. Porque não basta ser nobre, é preciso ser cavaleiro, é preciso lutar
para conquistar isso. Conquistar é difícil, você sentar e estudar, fazer o seu pensamento se alinhar com a verdade, a sua vontade se alinhar com o bem, é muito difícil. Então você tem que lutar, então não basta só ser nobre, tem que ser lutador, tem que ser cavaleiro. Então o cavaleiro nobre, o nobre cavaleiro, ele é a imagem do homem ideal da educação cristã ocidental. É o católico, cavaleiro e nobre, tem que ter essas três características. E aí eu faço um paralelo entre a inocência e a integridade. O que é inocência? A inocência é uma pessoa que é tão pura de mente que as ideias são claras. Então, sem inocência e pureza, é impossível ter clareza de pensamento, é impossível ter vida intelectual. E aí vem o primeiro sintoma. Por que o brasileiro não gosta de estudar? É porque falta algo na linha da pureza para o brasileiro. Eu sou brasileiro, eu posso falar muito bem que o nosso país, cadê a inocência? Cadê a pureza? No fundo, cadê a integridade? É por isso que a pessoa não gosta de estudar. É por isso que, e eu não estou acusando ninguém, todo mundo é impuro. Não, não é isso. Pureza em todos os sentidos da vida. Então, pureza de intenção, pureza de coração, querer o melhor para o outro, se alegrar pelo sucesso do outro, e não, ele está dando certo, vamos todo mundo puxar ele para baixo, porque brasileiro é assim, né? É todo mundo como caranguejo num balde, né? Quando um está se dando bem, todo mundo pega na perninha dele e puxa para baixo. Então, essas coisas precisam mudar. E eu abri esse canal justamente para compartilhar essas ideias, para que juntos nós possamos estudar e fazer a nossa crença se ligar na verdade, se fixar na verdade para nunca mais soltar dela. Que praticando, né? Porque tem aquela frase famosa, o talento se aprimora na solidão, mas a virtude se aprimora na prática. Então, como é que você exercita a sua vontade? No convívio social. Então, estando com os outros, querendo o bem dos outros, praticando a virtude com os outros. É através das relações que nós temos que a gente pode treinar ser mais virtuoso. E no ponto de vista da genialidade, da intelectualidade, é que não estamos sozinhos. Então, é na solidão, é na pureza desta solidão pura que nós vamos desenvolver a nossa crença. E é no ardor da luta, do convívio dos outros, que nós vamos fortalecer a nossa vontade, sermos virtuosos. Aí, portanto, seremos belos. Teremos a proporção entre o saber e o fazer. E aí poderemos opinar sem medo. Opinaremos porque praticamos. Praticamos porque nós buscamos. Então, fica aqui essa reflexão. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tem jeito. Eu desejo que todos aqui se unam hipostaticamente. Claro que será de modo relativo a Deus já nesta terra. Será de modo pleno quando estiverem no céu, mais pleno ainda, ressurrectos de corpo e alma, mas já vai ter uma palhinha antes aqui na terra para aqueles que buscam isso com sinceridade de espírito. Então, o que importa é isso, é o estado de espírito. E aqui eu trago 3 coisas que têm a ver com a verdade, o bem e o belo, inteligência, vontade e sensibilidade. No filme da Disney, não esse novo que é uma porcaria, mas o antigo é uma porcaria porque estão colocando os vilões como se fossem mocinhos, né? Então não é mais Bela Adormecida, agora é a bruxa da Malévola, que é a estrela principal. Enfim, tirando isso, o antigo filme Antigos, Bela Adormecida, quando o cavaleiro vai lutar para salvar a Bela, né? A Bela Adormecida, a Aurora, ele recebe 3 presentes das fadas madrinhas. Aqui eu estou contando isso porque para vocês verem o nível de profundidade que o Walt Disney conseguia enfiar nos filmes dele, conseguia colocar. Ele recebe a espada da verdade, o escudo da virtude e a força, agora não vou lembrar do que, me fugiu agora, puxa vida,
enfim, vou ficar devendo esse terceiro. Mas busquem no filme Bela Adormecida, quando ele está mais ou menos para sair da prisão, que o corvo fica voando e gritando, ele recebe esses 3 presentes. Então a verdade é uma espada afiada, assim como a crença deve ser afiada, refinada, as ideias devem ser uma espada. O escudo é a sua virtude. A gente vê nessa briga política aí, que é um circo hoje em dia, né? É uma palhaçada geral, mas isso está presente. Um, para desmoralizar o outro, tenta achar uma falta de virtude para jogar na cara e falar: você não fez isso, você tem processo e não sei aonde, não sei o quê. Por quê? Para tentar quebrar o escudo da virtude do outro candidato. Então, eles tentam, eles não têm a espada da verdade, eles têm a espada da falácia, tentando quebrar o escudo da falsa virtude do outro. Enfim, e o terceiro era a força de não sei do que é a sensibilidade. Então, não ser temperamental, assim, se comover rápido pelas coisas. Tudo fazer com calma, em função da verdade, de como as coisas são e como eu posso resolver, e do equilíbrio, da vontade, da virtude. Bom, é muita coisa, mas vamos ficando por aqui. Talvez futuramente eu tenha esse plano, já talvez comece a gravar mês que vem, o curso sobre o livro. Então eu vou pegar esse livro e vou destrinchar. Quando eu lançar ele, provavelmente eu vou lançar o curso junto, para pegar ponto por ponto, capítulo por capítulo e destrinchar para vocês num curso. Aí não vai ter jeito, vai ter que ser pago, porque as pessoas que buscam, elas têm que investir, não tem jeito. Não dá para dar de graça, porque foram anos de preparação, como eu disse, toda essa história, e vamos ponto por ponto. Então vale a pena adquirir o livro para acompanhar o curso quando sair. E eu prometo que futuramente vai sair a Pedagogia Perene. Não sei se vai ser, não sei se será com esse nome, se eu vou colocar esse nome, mas ele já vai ser um desdobramento desse livro. E o curso que nós já temos na plataforma sobre os 4 temperamentos já é um aprofundamento de um ponto. Eu tirei aqui um subtítulo desse livro, que são os temperamentos, e já puxei, já tem o curso e o e-book, que você pode até adquirir a versão impressa dele, já está no nosso site, www.sabedoriaclub.com/loja. Aí você encontra o curso para comprar, já tem a apostila lá do curso dos 4 temperamentos. E aí, claro, quando sair esse aqui, então vai ser o grande estouro. Bom, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários do vídeo, eu leio tudo, ou nas nossas redes sociais, o Wisdom Guild ou Sabedoria Club. Nas redes sociais é o Wisdom Guild. E nos vemos num próximo vídeo.